Então, vamos lá, gente. O recurso chegou para mim, vamos dizer que eu sou a relatora, né? Estou no tribunal, fui a sorteada e o recurso chegou para mim. Eu vou ter que analisar esse processo. Eu sou gestora agora desse processo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar se tem algum vício que pode ser corrigido. Por exemplo, né? Faltou um documento, ou a procuração não está certa, né? Tem algum vício formal? Eu intimo a parte para ela corrigir. Porque eu vou fazer essa atividade saneadora, inicialmente no processo. Isso por quê? Porque a gestão desse processo é minha. Eu faço com que esse processo caminhe, né, até chegar na sessão de julgamento, se for o caso. E quem é que faz a admissibilidade dos recursos? É o relator. É o relator quem vai admitir ou inadmitir um recurso. Isso quer dizer o quê? Sempre que eu chego no tribunal, eu já falei que eu chego para o relator. A pessoa que vai pegar meu processo pela primeira vez é um relator. Então, é ele quem vai analisar se eu preencho todos os requisitos inerentes àquele ato. Então, quando ele vai analisar, por exemplo, o nosso recurso, ele vai verificar se os requisitos de admissibilidade daquele recurso estão presentes. Porque todo recurso, ele primeiro precisa ser admitido ou conhecido, para depois se enfrentar ao mérito dele. Né? Então, primeiro, eu analiso todos os requisitos que a parte precisa preencher, estão presentes, para depois analisar o mérito. Tá? Então, diante disso, o que o relator vai fazer? Vai fazer a admissibilidade desse recurso. Tá ok? Então, ele tanto pode fazer admissibilidade, ele tanto faz a admissibilidade, como ele pode decidir o mérito em alguns casos. E aí, vamos lá. Primeira situação que o relator vai fazer. Ele vai olhar o processo e falar assim, vem cá, é caso de admitir? Né? Realmente preenche requisitos? Deixa eu ver se eu vou conhecer ou se eu não vou conhecer desse recurso. Primeira coisa, quando eu falo de recurso, que chega na mão do relator, ele vai fazer o quê? Ele vai ver se ele conhece daquele recurso ou não. Se os requisitos vão estar presentes ou não, tá? E aí existem outras situações que vão fazer com que o relator não conheça desse recurso. E não conhecer do recurso implica dizer, olha, esse recurso acaba aqui. Não vai nem analisar o mérito, ou seja, não vai nem analisar aquilo que eu estou pedindo, ok? Então, vamos lá. 3 situações vão permitir que o relator não conheça do seu recurso. Primeira delas, se o recurso for inadmissível. E o que é um recurso inadmissível? É um recurso que não preenche os requisitos de admissibilidade. Nós vamos estudar os requisitos de admissibilidade e vamos ver que preparo, ou seja, recolhimento de custas, é um requisito de admissibilidade. Prazo é um requisito de admissibilidade. Utilização do recurso adequado é um requisito de admissibilidade. Tá? Então, nesse sentido, se faltar algum requisito de admissibilidade, né, que não dê para corrigir, diga-se de passagem, né? Por quê? Porque o próprio artigo 932, lá no parágrafo único, ele vai dizer que se houver, né, alguma, e no 933 também, se tiver algum erro ali, né, algum vício formal que dê para sanar, o relator deve intimar a parte para que ela corrija, exatamente para atender o quê? Ao princípio da primazia da resolução de mérito, tá legal? Então, primeira análise é os requisitos. Estão presentes? Estão. Não estão presentes? Dá para sanar? Intima a parte para corrigir. Não dá para sanar? Não conheço do recurso por ser inadmissível. O relator também não vai conhecer do recurso se ele for prejudicado, ou se ele estiver prejudicado. Vamos lá entender o que é um recurso prejudicado. Recurso prejudicado é aquele que perde o objeto. Então, imagina, por exemplo, que a Ana Paula, ela está lá na casa dela, assistindo Modern Family, ou seja, Família Moderna, que é uma série muito legal, dá para dar as boas gargalhadas. E aí a Ana Paula está lá assistindo a série, porra,
Caramba, custei para relaxar, agora eu vou dar uma relaxada. Aí o celular toca. O celular toca, é uma amiga desesperada, porque a tia precisa operar, o plano de saúde autorizou a internação, mas não autorizou a cirurgia, e o médico já falou que se ela não operar, vai ter sequela, vai acontecer uma série de coisas. Resumo da ópera. Ana Paula sai da frente da Netflix e vai peticionar, né, para requerer aquela tutela de urgência, tanto que ela já peticiona uma tutela de urgência antecipada, antecedente. Ela inaugura o processo com essa petição, que é mais curta, mas que atende, né, à necessidade premente do momento. E aí a Ana Paula pega aquela petição, vai despachar lá com o juiz, vai lá no plantão judiciário e requer a tutela, só que o magistrado, por algum motivo, devia estar de mal com Deus naquele momento, ele nega a tutela para Ana Paula. O que a Ana Paula faz? Já segue para o tribunal, já prepara o recurso dela para despachar com o relator. Só um detalhe que eu queria falar para vocês. Gente, quando a Ana Paula vai lá recorre dessa decisão, né, que indeferiu a tutela provisória no primeiro grau de jurisdição, ela vai pedir para reformar a decisão do juiz e ela pode pedir uma tutela provisória também no recurso dela, ou ela tem que esperar o recurso dela ser julgado para conseguir a tutela? O que vocês acham? Às vezes, o julgamento de um recurso leva 4, 5 meses. A urgência continua? Quando ela vai para o tribunal, a situação de urgência continua? Continua. Então, gente, tutela de urgência pode ser concedida em qualquer grau de jurisdição, desde que presente os requisitos autorizadores da concessão. Então, se a minha urgência continua, eu não só vou pedir no meu recurso porque reforme a decisão de primeiro grau, como também que o relator conceda a tutela provisória para mim, porque eu preciso daquilo urgente. Por isso eu estou indo para o tribunal. Se fosse para esperar, eu esperava a sentença. E aí eu já falei em primeiro grau que eu não dá tempo de esperar a sentença, porque tem o risco exatamente de não alcançar o resultado útil do processo. A demora, que é um dos requisitos da concessão da tutela, mostra exatamente isso. Se eu esperar, a parte vai morrer. Então não dá para esperar. E a Ana Paula sabia disso, por isso ela já pediu no recurso dela, não só a reforma, como ela pediu a concessão exatamente na Paula, artigo 300, lá. A Ana Paula já está até com o artigo na mão, entendeu? Ela já incorporou a advogada que está lá brigando pela causa. E aí, o que a Ana Paula faz? A Ana Paula recorre e no recurso ela também pede a tutela provisória para o relator. E aí ela está aguardando o relator para ela despachar pessoalmente com ele. E aí o relator chama a Ana Paula. E quando ele chama a Ana Paula, né, que ele autoriza para que ela entre, e que ela vai entrar, o celular dela vibra. E quando ela olha, é a amiga dela falando, titia faleceu. Pergunto eu para vocês, aquilo que a Ana Paula fez, né, com tanto desespero para poder despachar com o relator e conseguir, serve agora? O objeto do recurso se perdeu. O objeto era exatamente, né, a manutenção da vida. A necessidade da internação se dava pela manutenção da vida. No momento em que a pessoa morre, qual o sentido de autorizar uma internação? Uma cirurgia? Nenhum sentido. Então, aquele objeto que era a discussão do recurso se perdeu. E aí, diante da perda do objeto, o que vai acontecer? O relator não vai conhecer do seu recurso por ser prejudicado. Tá? E aí o seu recurso vai estar prejudicado. Sempre que há perda do objeto, se fala que aquilo está prejudicado. E a terceira hipótese em que o relator ele não vai conhecer do recurso é quando não houver impugnação específica dos fundamentos. E aí, é claro, se eu exijo do julgador, né, que ele fundamente adequadamente as decisões dele, e o 489, parágrafo 1º, vai me explicar o que não é uma fundamentação, por óbvio,
isso vai se refletir ao advogado. E quando eu falo dos recursos, os recursos eles são norteados por um princípio chamado princípio da dialeticidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu recorrer, eu preciso dizer do que estou recorrendo, por que estou recorrendo e o que quero com esse recurso. Então, impugnar, né, de maneira específica os fundamentos de uma determinada decisão que eu estou atacando, né, é requisito fundamental para que o relator possa analisar e conhecer do seu recurso. Então, se ele, ao analisar o seu recurso, ele identificar que você vem, né, com argumentos genéricos e você não traz uma impugnação específica em relação àquela decisão, ele não vai conhecer do seu recurso. Ok? E nesse caso, se ele não conhece do recurso, o recurso para ali. Para ali. Ah, mas eu posso recorrer dessa decisão do relator? Sim, pode. Há recurso cabível da decisão monocrática do relator. Porque nesse caso eu tenho uma decisão monocrática do relator. Perceba, o relator, ele não conhece do seu recurso. E ele não conhece sozinho. Em algum momento eu falei aqui que tem colegiado aqui? Não. Essa análise é de quem? Do relator. Então, o relator analisa aquele recurso e ele verifica uma dessas três hipóteses, ou não cumpre os requisitos de admissibilidade, ou o objeto se perdeu, ou não ocorreu impugnação específica dos fundamentos daquela decisão que ele está atacando. E aí, nesse caso, o relator faz o quê? Não conhece do recurso. Ao não conhecer do recurso, eu posso recorrer dessa decisão? Sim, posso, porque foi uma decisão monocrática do relator. Gente, salientando sempre, vocês não esqueçam disso, por isso eu coloquei de amarelo em atenção. Se existir um vício no processo, no momento dessa análise, né, antes do relator não conhecer do recurso, se esse vício for passível de correção, o relator deverá intimar as partes para sanar o vício, tá? Se ele não conhece o do recurso e não oportuniza a parte a corrigir, é um dos motivos que ela pode tratar no recurso em face da decisão monocrática do relator.